Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Polito e hoje estamos aqui de novo com mais um Por Dentro da PSR. Hoje com o Luiz Augusto Barroso, CEO da PSR, e Gabriel Cunha, Head de Estudos Internacionais da PSR. Vamos falar sobre o empoderamento do consumidor. Em julho, o I3E lançou uma edição especial da revista I3E Power e Energy sobre os desafios regulatórios, tecnológicos e de comunicação para que o consumidor tenha mais conhecimento na hora de escolher o fornecedor de energia, perdão, e também consumir energia de forma mais eficiente. A publicação foi editada pelo Barroso junto com Carlos Bato, professor da Universidade Pontifícia Comilhas de Madrid e pesquisador do MIT Energy Initiative. Além disso, a PCR também está presente na publicação com um artigo próprio também, liderado pelo Gabriel Cunha, com coautores aqui da PSR, que discute a liberalização dos mercados de energia em países de renda média, pegando o caso brasileiro. Eu vou começar com o Luiz. Luiz, obrigado pela presença aqui com a gente. Nas suas palavras, qual a importância dessa revista especial e também, na sua visão, quais os maiores desafios para a liberalização dos mercados de energia? Então, Rodrigo, muito obrigado. É bom estar aqui com você, com o Gabriel, mais uma vez, aqui, com todos que nos assistem também. Veja bem, a I3E, né, I3E significa Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, né, Institute of Electrical and Electronic Engineers, é a maior sociedade técnica mundial que tem aproximadamente 450 mil membros e que estuda uma série de ramos na ciência para fazer o mundo melhor. Então, o I3E ele tem uma série de capítulos dedicados a estudar sistemas de energia, telecomunicações, informática, uma série de coisas. E dentro desse mundo do I3E existe a Power and Energy Society, né, que é a sociedade que estuda sistemas de potência e sistemas de energia, e que é uma sociedade que tem aí na faixa de 40 mil membros, então uma audiência bastante diversificada de todo o mundo, e que produz uma série de conhecimentos industriais, acadêmicos, técnicos, que subsidiam empresas, organizações, universidades, projetos, para o desenvolvimento de melhores e mais eficientes sistemas de energia globalmente. Dentro do I3E, desse mundo inteiro e do diverso conjunto de valor agregado que o I3E agrega aos seus participantes, né, entre conferências, uma série de revistas técnicas, a I3E publica uma revistinha, conhecida como a revistinha coloridinha do I3E, chamada Power and Energy. Há muito tempo ela é publicada. E essa revistinha é uma revistinha que ela busca trazer discussão de temas relevantes para não especialistas em sistemas de energia. Então ela tem esse cuidado. E eu faço parte aqui do board dessa revista já há bastante tempo. E, em particular, essa última edição, que saiu aqui no mês de julho, né, agora é julho e agosto, ela é uma edição que foi construída por mim, em conjunto com o professor Carlos Bato, como você colocou. Eu fui o co-editor, né, e nós procuramos, assim, sempre escolhe um assunto para ser discutido, um assunto interessante. E o assunto que a gente escolheu foi exatamente esse, o empoderamento dos consumidores, mas uma discussão sobre a ótica mais regulatória, né? Então, nós juntamos um conjunto de especialistas mundial, coube a gente escolher as pessoas que a gente acha que teriam coisas interessantes e relevantes a dizer sobre esse assunto, para provocar uma boa discussão. Essa revista ela está disponível, acho que quem entrar ali no link do LinkedIn da PSR vai encontrar o link para o download da revista, e dentre os praticamente 8 artigos que fazem parte dessa revista, a gente tem um artigo que começa discutindo um pouquinho sobre como é que foi a experiência de um país desenvolvido na liberalização, foi o caso da Inglaterra. A gente depois entra num artigo que o Gabriel liderou aqui junto com o time da PSR para discutir a experiência de um país que está buscando liberalizar o seu mercado, no caso aqui o Brasil, que é o desafio de muitos outros países também. Depois a gente olha um pouco mais para o lado distribuído da rede, olhamos comunidades energéticas, através de um artigo legal de um pessoal da Escola de Regulação de Florença, olhamos equipamentos do lado da demanda, que fazem a resposta pela demanda, e olhamos o caso de edifícios, pegamos uma experiência muito legal de um grande projeto europeu, onde os edifícios interagiram com a rede, então ali são mostrados custos e benefícios. Olhamos a ótica de grid de distribuição flexível, como é que se opera esses grids com esses recursos distribuídos. Fomos para um lado de resposta pela demanda mais conceitual, pela linha de desenho de mercado. Olhamos temas mais macros sobre opções de confiabilidade com affordabilidade também, pela linha da transição justa. E essa revista tem possivelmente um dos artigos que eu mais gostei, que é uma coluninha no final, que foi escrita pelo presidente da Associação Europeia dos Consumidores de Energia. O que ele faz é pegar tudo que a Europa prometeu
em termos das suas várias diretrizes, para a liberalização do mercado, o empoderamento do consumidor e compara com a realidade. E mostra que ainda tem um trabalhinho ali que os europeus precisam fazer. Assim como o artigo inicial sobre a reforma na Inglaterra, ele é muito interessante porque ele mostra também que a reforma na Inglaterra tem muitas, na visão da pessoa que escreveu, tem muitos porquês ainda não respondidos, muitos senões ainda não respondidos e muitos desafios que não necessariamente tornam aquele um caso de sucesso absoluto. Então, o que a gente quis fazer ali como editores, né, convidados da revista, foi trazer uma boa discussão para que aqui a comunidade possa se beneficiar das distintas visões e pontos de vista sobre esses assuntos. Excelente, Luiz. Ótimo resumo sobre a revista. Inclusive, a gente vai colocar no material do vídeo também o link para vocês poderem acessá-la, a revista gratuitamente. E, Gabriel, passando para você também, nesse artigo que você lidera, assinando junto com a Paula Valenzuela, Gisela Siciliano, Ângela Gomes, perdão, Matheus Cavalieri e o próprio Luiz Barroso, você indica que a liberalização do mercado de energia é um caminho sem volta, mas que requer discussões profundas entre os atores que estão envolvidos, né? Quais são os maiores desafios para liberalizar o mercado em países de renda média, como é o caso do Brasil? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que nos assistem. O interessante é justamente isso, né? Que como o Luiz falou, toda essa discussão de liberalização do mercado, até no nível do consumidor de baixa tensão, que é uma discussão que está muito presente no Brasil, não está acontecendo só na Europa, e mesmo a Europa está tendo dificuldades, e a gente brinca que os países em desenvolvimento, né, os países de renda média, né, como a gente falou, talvez tenham mais desafios, né? Porque não só esse tipo de transição energética, né, essa maior consciência dos consumidores, esses novos agentes, né, novas entidades, novos tipos de modelos de negócio que vem surgindo, vem afetando também esses países, e nesse país a gente ainda tem umas limitações adicionais, né? A gente tem talvez um nível de maturidade não tanto quanto em países desenvolvidos, né, que já podem acreditar que vai ter alguém que vai prestar alguns serviços. Aqui é necessário, né, que ao fazer essa liberalização do setor elétrico você tome alguns cuidados, né, para que ela possa acontecer de fato. Então a gente trouxe muito da experiência do Brasil, né, que tem muito do que fazer e do que não fazer, né, também, e um pouco até do nosso contato, né, que a gente tem aqui na PSR com outros mercados, né, aqui na América Latina, e mais longe, né, Vietnã, Turquia, né, que também trabalharam, Paquistão, numa experiência mais recente, que também trabalharam ou estão trabalhando nesse processo de liberalização e que vão ser obrigados cada vez mais a se confrontar com essa possibilidade, né, de você liberalizar algo que vai no nível do consumidor, que vai chegar nos prédios, né, nos edifícios, na regulação, nas entidades, em tudo isso. Então a gente teve essa preocupação, né, de trazer esse diálogo, de usar muito a experiência brasileira, né? Então, enfim, acho que vale a pena ler a revista inteira, né, como o Luiz e o Rodrigo já falaram, mas esse é um artigo que, para quem trabalha mais com o Brasil, né, tem algumas provocações, né, alguns elementos interessantes aí, e que vão fazer cada vez mais parte da realidade, né? Então, acho que esse é um ponto, né, e bem importante justamente porque traz essa discussão internacional, traz para um fórum mais amplo, né, como o Luiz bem falou, e colocar essa nossa realidade tanto como lição aprendida aí, né, para outros países, como pensamentos para o próprio Brasil, né? Acho que tem aí algumas diretrizes que podem ser lições aprendidas para nós mesmos, né? Legal. Eu li o artigo de abertura que você faz com o Carlos Battle e também li o artigo que você liderou. Um ponto que particularmente me chama muita atenção, pessoalmente, é a questão de risco de crédito, né, por causa da condição do Brasil, de países de renda média, a questão socioeconômica, né? Eu vou fazer uma pergunta ampla aqui para vocês. Qual é o maior desafio, na sua opinião? Talvez, se você não compartilha com essa minha preocupação, não digo nessa preocupação, mas na prioridade, né? Então, eu vou passar para os dois. Qual é o maior desafio, na sua visão e na sua visão, para a liberalização do mercado, né? Olha, eu acho que o mais interessante, talvez, na renda média, a gente está ali no meio, né, justamente. Então, se por um lado, quando você está num país desenvolvido, você pensa, não, vou colocar o preço spot e deixo o cara se virar, né? Ele vai achar, se quiser, vai achar um seguro, alguma instituição financeira que vai proteger ele dessa volatilidade, e isso é suficiente. E num país que é muito ferrado, né, que está numa situação muito difícil, você precisa fazer tudo, contrato em dólar, garantia soberana, né, uma coisa que a gente ouve muito, né, e que senão não vai ter ninguém interessado, né? Então a gente
trabalhou, por exemplo, no Caribe, né, nas ilhas como Barbados, né, como a Jamaica, quando eles vão fazer um leilão, né, é muito maior essa preocupação, né, de você já ter uma coisa amarradinha para proteger o investidor desse risco, senão ele não topa vir, né? E o Brasil, como outros países de renda média, está ali talvez um pouco ali no meio, né, que você precisa dosar, né, o quanto você consegue, algum risco aquele investidor consegue tomar, né? Mas também você não pode só dizer, isso aqui é suficiente, vou para casa sem se preocupar com isso, né? Então tem um diálogo muito mais importante, né? E isso se torna justamente um tema central, né, para essa discussão. Legal. Eu vou passar para você essa pergunta, Luiz, mas se você também quiser comentar um pouquinho nessa resposta, comentar um pouquinho do seu texto com o Carlos Bato, né? Eu acho que assim, essa resposta sua pergunta é muito ampla, né? No fundo, é um desafio aos sistemas, muitos sistemas, como o Brasil, pensar em liberalizar o mercado depois de você ter 20 ou mais anos de funcionamento de um mercado não liberalizado, né? Existem muitos contratos, né, os famosos contratos legados, mas existe uma estrutura que foi montada aqui no Brasil e em outros países também, lá na década de 90, e que os nossos competidores já liberalizados, como os Estados Unidos e Europa, eles já começaram os seus mercados com fatores que a gente demorou muito tempo no Brasil para implementar, como o preço horário, com o próprio cronograma de liberalização. Então, a gente querer trabalhar a liberalização agora, com 20 anos tendo criados legados no Brasil, demandam, infelizmente, um pouco mais de cautela e, claro, que gera um pouco mais de ansiedade, né? Porque essa mudança você não faz de uma hora para outra sem garantir a harmonia completa dos atores do sistema. Mas eu gostaria, Rodrigo, de deixar o convite aqui para acho que todos darem uma olhadinha na revista. É uma revista muito legal, ela é muito gráfica, muito fácil de ler, mas assim, ela realmente a gente pediu que os autores fossem muito provocadores, né, na sua redação, né? Então, por exemplo, o artigo do professor Stephen Thomas, né, que ele pergunta imediatamente, né, basicamente, como é que foi o processo da liberalização na Inglaterra, e ele termina o artigo, eu vou tampar aqui qual é a resposta para provocar vocês a lerem, mas a última pergunta que o Stephen faz no artigo dele é se ter permitido os consumidores ingleses fazer a sua escolha liberalizada valeu a pena ou não. Provocação, uma reflexão que ele fez, eu acho muito, muito interessante, assim como um artigo que discute muito bem questões de comunidades energéticas, um tema bem popular, eu acho que na Europa, e também um artigo que a gente teve a honra de receber, muito bom, do pessoal de Luxemburgo, uma experiência prática de integrar edifícios no mercado de energia como resposta pela demanda, né? Eles apresentam, inclusive, uma série de análises quantitativas, mostrando quais são os custos, o que valeu a pena, o investimento do equipamento e tudo mais. Eu acho que tem muito trabalho aqui legal, que a revista ela não cobre somente uma pauta de abertura de mercado, ela cobre a pauta de empoderamento do consumidor, né? E esse artigo, daqui o final, né, o artigo que eu acho que o Jaume Lofredo escreveu, ele é o presidente da Comissão Europeia, da Associação Europeia, né, dos Consumidores, né? É muito legal porque ele discute um pouco assim, olha, empoderamento do consumidor, o que a União Europeia queria que acontecesse, o que aconteceu e por que não aconteceu aquilo que a União Europeia queria, ou até por que aconteceu algo até mais rapidamente do que eles queriam, né? Então tem uma discussão muito boa, eu deixo aqui a propaganda para vocês, a revista ela é muito gostosa de ler, é muito fácil, tá realmente a redação é muito tranquila, mas é uma abordagem regulatória e uma contribuição, eu acho, para uma discussão que ela é bem no momento aí, em vários países, não só no Brasil. Legal. Queria agradecer as presenças de vocês dois aqui. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado também para quem nos assiste. Aqui termina o nosso Por Dentro da PSR e nos vemos na próxima. E não deixem de ler o melhor artigo da revista, que é o artigo do Gabriel. Tá? Esse vale a pena. Tá? Tchau, tchau.